Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o nosso 8º episódio da 3ª temporada, né, meninas? O último episódio dessa temporada, que a gente veio para fechar para vocês com análise depois das eleições. Estou aqui com minhas companheiras queridas, Aruana Brianese. Oi, gente, é um prazer estar de volta para finalizar aí a nossa temporada falando de política e vamos tentar apontar aí para onde vai esse nosso Brasil, né? E Daniela Sayag. Que bom estar aqui de novo e nesse momento assim que é tão histórico, né? Eu estava falando para os meus filhos que eles não devem, não podem esquecer, porque a gente está vendo a história que vai estar contada nos livros se passar na nossa frente, né? Nós fazemos parte dessa história, somos testemunhas dessa história, então era importante a gente finalizar essa temporada que a gente falou de política. Entrevistamos os candidatos ao Senado no Amazonas, depois falamos ali, logo depois do primeiro turno, sobre as expectativas para o segundo turno, e a gente vem agora, então, arrematar essa temporada, que a gente fala de Amazônia, claro, que é a nossa temática, mas puxando muito para a questão eleitoral e política nacional, que impacta a vida de todos, a Amazônia principalmente. Exatamente. E para esse último programa, a gente convidou um cientista político, né, que trabalha em Brasília há muito tempo e que tem um currículo bem vasto aqui nessa área de análise. O André César é bacharel em Sociologia e Ciências Políticas pela Unicamp, com especialização em controle orçamentário pela Escola de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda, do Distrito Federal. Especialista em análise política, procedimentos legislativos e funcionamento de diversos órgãos do Executivo Federal. O André tem mais de 20 anos de experiência no setor. Foi sócio da CAC, Consultoria Política, e consultor pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, o IBEP, onde liderou pesquisas a respeito do funcionamento do Legislativo Federal. Integrou a Escola de Governo de São Paulo e, atualmente, é sócio-diretor da Hold Assessoria Legislativa. É isso, André? Tudo bom? Perfeito. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, uma alegria, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Beleza, André. Deixa eu já começando com a pergunta. Não sei como é que está aí, eu não sei, você é especialista em ciência política, mas talvez fosse uma pergunta para um psiquiatra ou para um psicólogo. Não sei como é que está aí em Brasília, na Esplanada, mas ainda tem gente na frente do Comando Militar da Amazônia aqui, protestando com medo da volta do comunismo, né, e pedindo a intervenção das Forças Armadas. Ainda tem gente fazendo isso aí em Brasília? Intervenção psiquiátrica seria mais fácil, né? Seria mais... Mas, realmente, eu estava conversando com um colega agora há pouco, antes de estar aqui conversando com vocês, e o que nós temos o ovo da serpente chocou. Esse é o problema. Bolsonaro, ele foi só o agente condutor desse processo. Isso. Então, nós vamos continuar vendo esse tipo de movimento, claro, uma escala muito pequena, não se compara com o feriado do dia 2, feriado de finados, mas o que nós temos, de fato, é uma novidade na cena política brasileira, que a gente tinha uma direita discreta, um centro-direita, que a gente sabe identificar quem são, né? O antigo PFL, o antigo PL, né? E agora, do Álvaro Vale, lá no final dos anos 80, nos anos 90. Só que hoje, o que eu chamo de ultradireita tomou assento, chegou para o jogo, e mesmo que o Bolsonaro, derrotado, não se coloque como um player em 2026, nas próximas presidenciais, o germe está dado, as raízes já estão crescendo e algo vai se pronunciar nesse campo, nesse terreno, o que é muito ruim. E como eles atuam muito bem nas redes sociais, eles vão continuar atuando, vão bater muito bumbo, e a gente tem que se acostumar com essa, né, que empobrece o debate e é assustador às vezes. Muito. E realmente vira uma caricatura do que é a política real. André, uma boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite também para você.
Um advogado aqui do Amazonas, chamado Elcio do Carmo, deu uma entrevista hoje de manhã que eu achei que ele deu uma frase super interessante, que é o seguinte, que esses brasileiros que protestam, eles exercem tanto o direito dele democrático, que é o único lugar do mundo onde as pessoas exercem o direito democrático para pedir uma ditadura, né? Então, é uma total contradição. E eu queria entrar na seara realmente do crime, porque eles alegam artigos da Constituição, deturpando o real sentido desses artigos, dizendo que eles podem, sim, vir protestar, pedir a volta da ditadura militar. A minha pergunta para ti, o que eu queria teu comentário é, até que ponto esse direito democrático, que toda democracia tem, da pessoa se indignar com o resultado de que quer que seja e protestar, esbarra no limite constitucional de que ninguém pode pedir ditaduras fascistas, nazistas, ou de que ordem que seja e que seja uma afronta à democracia, né? Como é que fica esse limite? Até que ponto a pessoa tem o direito de protestar e até que ponto ela passa a cometer um crime com esse protesto? Olha só, é a distorção do debate, né? A distorção absoluta do debate. De fato, há cláusulas pétreas no texto constitucional que proíbem, que não permitem uma barbaridade dessas. Então, quando atores, quando pessoas ligadas a grupos políticos, movimentos políticos, entram com essa pauta, com essa agenda, já fica realmente totalmente distorcido e você sai do foco do que é o real embate, nem debate, é o embate democrático. Então, nós estamos saindo de uma seara e o que é interessante é que nós estamos em 64, a Guerra Fria acabou faz tempo, a União Soviética, o Muro de Berlim caiu, a União Soviética acabou, né? Então, é um discurso, e agora, com essa prática, com essa violência que nós estamos vendo às portas dos quartéis, nas rodovias e tudo mais, absolutamente absurda, fora de esquadro. E, nesse sentido, é muito importante você ter o apoio, o presidente eleito, o novo presidente Lula, ele ter esse apoio, esse suporte da comunidade internacional. Desde a ONU, a COP27, onde ele foi convidado, ele deve estar no Egito, né? Fazer um movimento muito importante aí na questão ambiental, que vocês, do Amazonas, sabem muito mais do que a gente, inclusive. Sim. E presidentes e chefes de Estado, de governo de países muito importantes, Estados Unidos, França, a Península Ibérica, quer dizer, aqui o continente sul-americano, essa é a resposta que tem que se dar, sem contar as forças políticas internas, né? E mesmo aliados do ainda presidente Jair Bolsonaro, que já se manifestaram abertos ao diálogo, por exemplo, Arthur Lira, o próprio Ciro Nogueira, que vai ser o condutor do lado do atual governo do processo de transição. Então, nesse sentido, essas manifestações são absolutamente ilegais, e eu digo mais, é ilegal e imoral. E os responsáveis, os condutores, os líderes, têm que ser punidos severamente dentro da forma da lei. Você acredita que, de alguma forma, de alguma medida, André, Aruana falando aqui, essas manifestações, elas possam servir para pressionar um movimento que já está acontecendo em Brasília de acomodação e de costuras no legislativo? Porque a gente não pode esquecer que a gente vive numa democracia representativa e que, na verdade, mesmo que os 58 milhões de pessoas que votaram no presidente Jair Bolsonaro saíssem às ruas, não adianta, né? As coisas se resolvem no Congresso, em quem você votou que está lá nos representando. Você acha que, em alguma medida, né, pelo tamanho que esses movimentos antidemocráticos tiveram, eles podem influenciar, eles podem já ser também, talvez, uma reação a essa aproximação que a gente já vê desde o primeiro momento, do Arthur Lira vindo a público reconhecer, né, o resultado da eleição e o PT já tentando conversar ali com outros partidos? De alguma forma, pode ser uma maneira de tentar frear um pouco essa composição mais ampla? Olha, é muito interessante, Aruana, obrigado pela pergunta, muito boa, mas tem uma questão prévia aí, que as pesquisas, o último Datafolha, ainda no seu, dos 58 milhões de eleitores do Bolsonaro, uma fração pequena, 20%, algo assim,
que concorda com esse tipo de ação desses radicais. Quer dizer, o extremismo está, mesmo dentro do bolsonarismo, está reduzido. Minoria, ele é reduzido, né? Quer dizer, é um grupo, uma minoria de 10 milhões, 10, 12 milhões, quer dizer, fazem barulho. Eles batem bumbo e assusta. Uma minoria que, né, você pensa em 10, 12 milhões de pessoas, é um país, é um Portugal da vida, né, da população. Então, você tem mas uma realidade que mesmo no seio do bolsonarismo há limitações a isso. Agora, caindo na questão específica tua, Aruana, o que você tem, de fato, uma tentativa de blindar, barrar, no limite, no máximo possível, essa movimentação das elites políticas, do establishment. Porque política é perspectiva de poder. Rei morto, rei posto. O Bolsonaro perdeu, o Lula ganhou legitimamente numa eleição democrática, uma eleição transparente. Inclusive, eu participei, tive a honra de participar de reunião com os observadores internacionais do que o TSE trouxe aqui para Brasília. Então, isso foi fantástico, uma experiência única na minha vida profissional. E há uma certeza, o processo é muito limpo e é um motivo de orgulho. Então, as elites sabem, as elites políticas sabem que mesmo ainda hoje atreladas, apoiadoras do bolsonarismo e do Bolsonaro, elas sabem que amanhã a negociação vai ser outra, é outro grupo no poder. Então, a realidade muda. E pragmáticos como são esses políticos, Arthur Lira, Ciro Nogueira, Walter Neto, Marcos Pereira, do Republicanos, essas figuras vão se colocar, vão se posicionar no sentido, vamos conversar, porque o Brasil segue, a vida segue e não pode ser de outra maneira. André, tu fizeste um artigo hoje, né, na Rua de Assessoria, ele sempre faz artigos analisando, falando sobre essa equipe de transição. E um ponto que me parece bem polêmico é o Auxílio Brasil, né, que o Bolsonaro ele escondeu durante toda a campanha de que não tem dinheiro para o Auxílio Brasil, sendo o valor que é. Como é que... tenta explicar para a gente como é que eles vão conseguir fazer isso? Vão ter que tirar de uma rubrica qualquer, né, esse dinheiro para poder dar o Auxílio Brasil. Como é que isso vai funcionar? Isso é tão grave, né, que eu acho que o governo que está eleito agora, ele devia capitalizar isso para eles, né, dizer, olha, não tinha dinheiro para vocês, mas parece que não estão querendo fazer isso de uma forma mais discreta. Como é que você vê isso? De onde que eles vão tirar esse dinheiro? Se você acha que eles deveriam fazer mais barulho sobre isso? Olha, primeiro que é uma questão emergencial, as pessoas estão passando fome, né? São mais de 30 milhões de pessoas registradas, 33, que estão vasculhando lixo, comendo carcaça, comendo osso. Quer dizer, é muito triste. Então, é uma questão emergencial que vai além valores religiosos e morais, né? Uma coisa que são irmãos nossos que precisam ser atendidos. Agora, o histórico do governo Bolsonaro, e vamos voltar a 19, o pré-pandemia, primeiro ano do mandato Bolsonaro, você já tinha esse descaso, a palavra é descaso, com a questão social. E o Bolsa Família, o antigo Bolsa Família, que parece, voltando agora, foi deixado de lado e voltou por questões meramente eleitorais. Então, jogaram isso. E o que se estuda agora, agora a conversa é outra, né? Nós temos realmente uma emergência, não podemos virar o ciclo político com a posse do novo governo sem tratar dessa questão que é uma das mais sérias, talvez a mais, assim, a primeira, o principal assunto, mais urgente, exatamente. André. E aí agora você vai mexer na rubrica, você vai mudar, só para concluir, você vai mudar, você pode ter um waiver, que eles chamam, né? Uma liberdade para gastar, ou então mudar a questão do teto mesmo, ou implodir essa proposta de orçamento e fazer outra proposta orçamentária, dada essa nova realidade política. André, era exatamente essa que você finalizou a minha pergunta, e eu acho que é super interessante para as pessoas, porque nem todo mundo domina a esfera do direito financeiro, por exemplo, essa questão orçamentária, né? O que manda a regra é que, justamente para não ter uma quebra e ter uma continuidade, é feito o orçamento, acho que é 30 de setembro, se eu não estou enganada, onde se aprova o orçamento do ano seguinte. E aquele governante recém-possado, ele durante o primeiro ano, né, ele, tanto o PPA quanto o próprio orçamento, ele segue o do governo anterior.
a minha pergunta era justamente essa. Até que ponto o governo Lula ele fica amarrado a esse orçamento que já se sabe, e olha que não se sabe tudo, porque muita coisa ainda está sigilosa, mas já se sabe que ele é uma peça fictícia, né? Não tem como se fazer tudo que foi prometido, porque não está previsto no orçamento, e dinheiro público não é dinheiro que a gente tem na nossa casa, que de repente a gente deixa de comprar, pagar a conta do sofá para pagar a conta de alguma coisa. O dinheiro público ele está todo discriminado aonde tem que ser gasto e tem que ser obedecido. A minha pergunta é, dada essas questões que a gente tem, únicas na história recente do país, existe alguma possibilidade, alguma abertura na lei do direito financeiro que propicie essa adaptação do que foi proposto pelo governo Bolsonaro para 2023, mas vai ter que ser executado pelo governo Lula? Bom, é aquela coisa, tempos estranhos nos remetem a decisões não usuais, não normais, né? É tudo ortodoxas. Mas rapidinho, só um esclarecimento. São três. Ficou baixo, né? Está travando? É tudo totalmente heterodoxo o negócio. Tem 3 PPA por anos que no chama jogam deságua na lei de diretrizes orçamentárias, que essa sim é aprovada no final do primeiro semestre do ano legislativo, e o orçamento, que a LOA, que está em discussão agora, a LOA 23, que é o senador Marcelo Castro, o relator, que está em discussão agora, ela é apresentada no final de agosto, pelo Executivo, enviada do Executivo para o Congresso no final de agosto, e tem que ser votada até o final do ano legislativo, 20 de dezembro, 19 de dezembro. Então, mas muitas vezes você ultrapassa esse limite, você entra o ano seguinte sem ter o orçamento aprovado, isso não é incomum, e aí você vai ter agora essa realidade, porque a transição, o que vai acontecer? O novo governo, os indicados, a equipe de transição vai ter acesso aos números reais. Olha, o mundo é esse, o tamanho do rombo é esse. E você tem áreas setoriais, né, pontos setoriais, saúde, que foi muito afetada pela Covid, muito demandada pela Covid, educação e outras áreas que têm problemas aí. Então você tem que olhar campo a campo, área a área, e a partir disso fazer a nova realidade. Então eu vejo que são esses 2 encaminhamentos que vão ocorrer agora. Você vai ter um aumento do teto, vai subir o teto de gastos, essa liberdade para gastar mais, focando essa questão social, e também uma nova discussão do texto em si, da proposta em si. Quer dizer, como você colocou, é uma obra de ficção, é um livro da Agatha Christie, e você vai ter que mudar isso radicalmente e repensar em cima do que está se começando a ter acesso agora, que são os números que a transição vai mostrar. Agora, olhando um pouco mais para frente já, né? A gente está falando dessa negociação agora, né? De uma provável PEC da transição aí com o Congresso de hoje, né? Mas quando a gente olha para 2023, para o Congresso eleito, como é que você analisa a possibilidade do presidente eleito Lula conseguir colocar, né, em prática as principais bandeiras ali de campanha dele? É óbvio que a gente sabe, como você até já falou, do rei morto, rei deposto, né? Rei posto. Rei morto, rei posto. Mas, de qualquer forma, existe um movimento de direita extrema ou não, né, que vai tentar se colocar ali, já pensando também na próxima eleição, e deve fazer oposição, né? Em que medida você acha que há espaço para esse tipo de negociação, pensando no perfil do Congresso do ano que vem? Excelente. Olha só, primeiro lugar, você tem os partidos que compõem o Centrão, que tiveram adesão, em especial o PL do Valdemar Costa Neto, tiveram adesão dos bolsonaristas. O antigo PSL, que se juntou ao DEM e virou União Brasil, perdeu quadros do tipo Zambelli, Biaquices, Eduardo Bolsonaro, que são, sim, representantes do bolsonarismo raiz, ideológico, e foram para o PL. Essa vai ser uma banda que vai tocar essa música que você falou. Radical, vão barrar tudo em todos os campos, não só no econômico, no ideológico, pauta de costumes e tudo assim. E você tem um Senado, sim, com a Damares, com o Moro, com outras figuras também
Mourão. que vem com esse perfil. Mourão, mas o Mourão está se mostrando já moderado. Desde agora bem- já Mourão tá meio mais- centrão, né? o Mourão senhor já centrão. Começou. Ele. O Mourão Marcos já Pontes, começou, eu acho que Geraldo, pula vamos também almoçar desse pula, foguete. Vamos bater o papo. Olha, exatamente, são figuras que vão jogar e vão entender, tem o pragmatismo, tem experiência aí. Agora, então, eu vejo a maior parte do Centrão, que é o elemento fundamental nessa recolocação de forças congressuais, no mínimo negociando com o novo governo. E nós já vemos, inclusive, na ação de Arthur Lira, Valdemar e tudo mais, porque é um jogo para eles ganha-ganha. Eu te ajudo, você me ajuda, né? É uma coisa, é algo nesse sentido. E não tem, todo mundo é muito experiente. Os presidentes, os líderes desses partidos, em especial do tripé do Centrão, PL, PP e Republicanos, são muito experientes, ex-ministros, já foram influentes em outros governos, inclusive no governo Lula 1 e 2. Então, assim, eu vejo que uma minoria vai fazer barulho e vai tentar atrapalhar, mas o novo governo, o próximo governo, vai ter condições de negociar e encaminhar questões importantes. Claro que tem que trabalhar também com o centro tradicional, com o PSD, o MDB, o próprio PSDB, e são negociações paralelas, que depois, lá na frente, vão se encontrar para somar forças. E esse coletivo aí governista, ou pró, mais simpático às teses governistas, e aí vamos ver como vai se encaminhar isso. E o Lula e o Alckmin, no caso, são as figuras que eu diria indicadíssimas, as melhores hoje para encaminhar todo esse debate. Agora, nesse contexto, ainda falando, né, dessa negociação com o Centrão, hoje a Folha já noticia que existe uma negociação para que as emendas do relator, que durante toda a campanha foram muito criticadas, principalmente pelo presidente eleito Lula, né, mas para que elas continuem, mudando só algumas regras. Você acha que esse é um primeiro ponto que ali vai ter que ser abrir mão para que o Congresso continue tendo esse poder que foi ampliado no atual governo? Contanto que não seja secreto, né? Bom, vamos lá então. As famosas RP9, né, as emendas de relator. Conversando com um colega meu hoje pela manhã, ele fez uma avaliação muito interessante que eu não havia pensado, não havia atentado para esses termos. O modelo da emenda de relator, do RP9, serve como uma espécie de apaziguador das forças políticas do Congresso. É verdade. É uma espécie de antídoto, a modelos como o mensalão. Uhum. Então você deixa na casa política, no legislativo, o jogo legal. político e agora, como você colocou, falta transparência. A transparência é outro elemento que tem que entrar. Se você conseguir achar a equação, o resultado melhor para isso, para haver um entendimento, olha, isso mais isso, o modelo RP9 com transparência, com você sabendo, a sociedade sabendo o que está acontecendo, aonde está indo o recurso, quem está mandando para quem e para que lucro mais, seria interessante. Agora, isso passa também por Supremo, né? Você vai ter uma série de discussão, mas agora, o que é importante é que o presidente Lula vai entrar nesse debate, mas não vai entrar assim, ele sabe também que tem que ir de leve nesse debate para também não criar ruídos adicionais ao que ele já vai encontrar no início de mandato. André, o segundo turno, sobretudo, foi um segundo turno para o PT de coalizão, né? Eles tiveram efetivamente que juntar de Boulos a Amoedo, passando por Simone Tebet, por Marina. A minha pergunta para ti é: como acomodar tanta gente e tantos interesses em um só governo? Segunda pergunta, na sequência, que eu acho que é a pergunta que todo mundo se faz. Até que ponto Lula vai conseguir segurar as alas mais radicais do PT para entender que, efetivamente, quem ganhou essa eleição foi um conjunto de pessoas que estava anti-Bolsonaro, anti-pautas do bolsonarismo, anti-pautas de costume, mas não necessariamente pautas mais radicais de esquerda. Como é que vai ser feito esse trabalho? Você acha que eles conseguem? Então, como você colocou, nós vivemos um presidencialismo de coalizão. O Brasil é um modelo de presidencialismo de coalizão.
não há um partido ou um grupo político que consiga sozinho, de maneira isolada, comandar e avançar sua agenda. Então, é necessária essa aproximação, essas alianças, mesmo que pontuais em algumas questões, mas elas são fundamentais para o avanço da agenda do país, né? Então, você tem o Amoedo e o Boulos e outros, né, com o Campo do Meio, com o Simone e tudo mais, isso é inevitável. Agora, é muito saudável para a democracia brasileira quando você junta essas figuras, né? Mas o PT está amadurecido o suficiente para entender isso? PT talvez não, mas sim, o Lula sim, tá. e essa é outra... Não, mas não, o PT já foi governo por 3 mandatos e meio, vamos já dizer assim. Já pegou porrada demais. Então ele sabe jogar também. Claro que tem as bandas, tem as franjas mais radicais, mas são cada vez... Eu me lembro, no primeiro mandato do Lula, quando veio a agenda mais liberal, reforma tributária, reforma administrativa... a briga lá, interna, grande, pirou. não sei o que, previdenciária, mas aí o que você teve? Aí você teve aquele grupo que montou o PSOL, Babá, Luciana exatamente. Genro. Eles saíram Então você tem uma criação ali, aquilo é uma aula já do que é o PT hoje. Aquele é um exemplo que o PT não vai repetir. E eu imagino que o Lula e seus novos aliados, e aí você tem influência externa a partir do Alckmin, não vão deixar isso se repetir. Se você falar, tchau, aquele abraço. André, a gente podia puxar também agora para a Amazônia, né? Mal o Lula, né? Ganhou, bem o Lula ganhou, né? Porque a Noruega já anunciou que vai mandar grana para a gente aqui para a Amazônia, para o Fundo Amazônia. E hoje o Supremo determinou que seja reativado o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia vai ser reativado. A Alemanha também, então, assim que reativado, então, também assim, como a gente acompanhou, porque a gente não estava em coma, né? Então a gente acompanhou os governos do PT, a gente sabe como é que foi, não era comunista, era social-democrata, e tinha esse grande respeito internacional, né? Que voltou assim antes do cara se assumir, né? Na verdade. Como é que está a expectativa em Brasília quanto a isso? Porque, na verdade, ele tem um trabalho absurdo pela frente nessa questão do meio ambiente, né? Porque a gente passou 4 anos com um governo que ignorou completamente, né, a fiscalização, a pauta ambiental, e a gente sabe que aumentou o desmatamento, os números do próprio governo, né, dizem que aumentou o desmatamento. Então, assim, na análise que você faz dos governos do PT que você já acompanhou, né, como é que o PT ele consegue fazer isso, né? Ele vai ter que fazer isso, né? Trabalhar aqui dentro e trabalhar lá fora. Conta um pouquinho para a gente, para rememorar a memória das pessoas, não a nossa aqui, a memória das pessoas que não acompanharam o governo do PT, de como eles conseguem fazer isso. Olha, em primeiro lugar, em síntese, a boiada não passa mais, né? Esse é o grande saldo da eleição do Lula, nesse Lula 3.0. Agora, o que nós temos é, de fato, uma das grandes pautas, grandes agendas do governo Lula e Dilma, mais o Lula até, vamos lá, foi a questão ambiental. Então virou referência. E a Marina Silva, que hoje é uma aliada umbilical do Lula e dessa nova configuração de forças que está voltando ao poder, ela foi uma figura central. Eu me lembro, se não me engano, foi nas Olimpíadas de Pequim, que ela levou a bandeira dos Jogos Olímpicos com outras figuras mundiais. Quer dizer, a Marina é uma referência, e nós, de grandes condutores, formuladores desse debate, dessa ação global e de um tema tão importante, da sobrevivência da humanidade no limite, nos tornamos párias. O governo Bolsonaro dizimou de maneira assim, da noite para o dia. Eu me lembro, em 19, antes da pandemia, se não me engano, foi em setembro de 19, quando teve aquela São Paulo virou a noite, o dia virou noite, aquela massa, aquele fumaça, uma coisa assim, nacional. Então, alguma coisa está errada. E como o governo Bolsonaro, além de não só cortar investimentos e barrar pesquisas e implodir instituições como o INPE, que são fundamentais para o tratamento da questão, ele tirava sarro, ele levava para galhofa, né? Então, isso é pior ainda. Então, e aí você tem o simbólico. O Lula acabou de ser eleito, já está indo para a COP27 no Egito.
Quer dizer, isso já é um sinal, claro, e a política é feita de simbolismo. A política tem um elemento simbólico muito importante e talvez seja o principal recado do planeta, nas lideranças globais, é essa presença do Lula ainda um mês antes de tomar, um mês e meio antes de tomar posse. E ele certamente será, se não a maior estrela desse evento, uma das. E vai ser interessante ele anunciar ali o ministro do Meio Ambiente, a ministra, eu aposto na Marina, né? Estou apostando na Marina. Tomara. Então é fundamental que isso ocorra, e o planeta sabe que, na verdade, também é um alívio, um respiro de Macron, de Biden, de todo mundo. Olha, vamos lá, chega, vamos respirar de novo, e a Amazônia nos faz respirar. André, a região norte, ela votou especialmente ligada a essa questão ambiental, né? A agronegócio e preservação da natureza. Então, assim, a região norte, de um modo geral, o Bolsonaro ganhou, por bem pouquinho, mas ganhou. Acho que foi justamente o inverso, foi 50 ponto, acho que eu até anotei por aqui, 50,2 a 48,8, algo desse tipo, para o Lula. E se a gente olha com mais atenção, o mapa ele está justamente distribuído. As cidades, os estados onde há fortemente a questão do agronegócio, ou devastação ilegal para pasto ilegal, mas, enfim, ligada não necessariamente ao agronegócio, mas à pecuária e ao extrativismo predatório, deram a vitória ao Bolsonaro. Então, a gente pega ali Rondônia, Acre, o sul do estado do Pará, foi eminentemente Bolsonaro. Roraima, da mesma maneira. Amapá, para mim, é um mistério, né, gente? Eu não sei o que aconteceu ali. O Lula ganhou o primeiro, perdeu o segundo, né? Virou. Amapá realmente é um mistério. Mas você pega Amazonas e Pará, sobretudo a parte mais norte, que está muito preservada, deu a vitória ao Lula. Ao mesmo tempo, a gente vê que a primeira foto, ou foi bastante utilizada pelos jornais do sudeste do país, que fala do Lula na COP15, coloca a Marina de um lado e coloca a Simone Tebet do outro. Para mim, em particular, é muito emblemática essa foto, porque você tem ali o ambientalismo raiz da Marina, né? E você tem uma representante forte do agronegócio, bem voltada no Mato Grosso, a família dela sobrevive do agronegócio. Minha pergunta para ti é o seguinte, essa foto já é uma demonstração de como vem equilibrado nessa questão ambiental o governo Lula, ou seja, investindo em agronegócio, mas ele sério, de uma maneira efetivamente controlada e fiscalizada, e temos figuras como Marina Silva, muito ligada a causas das populações tradicionais, também sendo relevante nesse processo? Olha, sem dúvida, é uma foto que sintetiza esse momento e essa busca, pelo menos, de um entendimento, de um diálogo, de uma negociação. Claro que há pontos onde a Marina e a Simone não vão conseguir se entender, mas eu vejo, primeiro, uma grande boa vontade de ambas as partes e do presidente e do novo comando do país. Então, as duas vão sentar e vão tentar encaminhar as questões de maneira mais inteligente possível. E tem a pressão externa, quer dizer, perdão, consumidores, empresas que consomem, que compram do país, querem o selo de qualidade. Eu só vou adquirir o produto que vier realmente de produção totalmente legal, rastreado e tudo mais, sem desmatamento, sem emissões extremas. Então, nesse sentido, pode haver entendimento que aí eu falei, o jogo ganha-ganha, e o agronegócio mais radical vai chiar, a gente sabe quem são, mas uma boa parte que é inteligente, que tem conexões com o mercado externo, que conversam bem, que sabem como funciona esse jogo, vão se atrelar a esse novo modelo, o que é fundamental para o país. A gente já está quase estourando o tempo aqui e eu queria fazer aqui uma última pergunta, puxando esse gancho aí do que você falou, né, de que é preciso conseguir se entender e trazendo um pouco essa nossa conversa agora para o eleitor, né? A gente já falou que em política o natural é que esse diálogo aconteça, é a partir daí que você avança, né? Mas eu queria falar um pouco sobre essa tensão social que se estabeleceu. A socióloga Ângela Alonso, recentemente a Folha fez uma matéria com ela em que ela fala
que nesse momento a identidade política suplantou as demais. Então, eu, por exemplo, eu sou mãe, sou jornalista, sou corintiana, em geral eu me apresento assim, mas as pessoas olham para mim e só vê se eu sou ou bolsonarista ou lulista, né? Essa lente do bolsonarismo e do lulismo acabou se sobrepondo às demais, e essa identidade sendo a que prevalece numa escalada de conflito até mesmo perigosa. Como é que a gente faz para ajudar as pessoas a baixarem a guarda mesmo e conseguir enxergar, né, o seu vizinho, o seu médico, o porteiro, além da questão política? Então o São Paulino, pai de gatos e cachorros, aqui vai responder. Olha só. Aí é a democracia que entra em campo, a democracia pura, a democracia como valor universal, que tem que entrar em campo, e nós tivemos, ela pediu licença esses 4 anos, né? Ela se retirou de campo, foi para outro lugar, está voltando, infelizmente. E a partir disso você vai recuperar. Claro que não é um trabalho de formiguinha, não é um trabalho da noite para o dia, aquele cara que te falava, seu bolsonarista, seu petista, vai voltar à normalidade nas relações com você. Não, mas é um trabalho que só uma democracia plena, real, no dia a dia, nos valores universais da democracia, é que você vai conseguir tratar isso. E eu vejo, esse é um dos grandes ativos desse novo governo, é exatamente essa é a grande qualidade, vamos dizer assim, desse governo, que vai tentar realmente reembasar, recolocar na sociedade brasileira, olha, temos que negociar, esquece essa dicotomia, esquece essa divisão, porque me assusta muito o mapa, né? O mapa brasileiro é um mapa 50-50 e assusta, né? E esses eventos agora, recentes, esses dias, das rodovias, dos quartéis, são, digamos, um desserviço para o país como um todo, para a democracia e para a imagem do país no planeta, né? Então, temos que mudar isso. E o caminho é pela conversa, pelo diálogo, em boa parte comandada pelo novo Grupo no Planalto. Eu penso exatamente assim. Eu acho que todos nós, né? Na verdade, política se faz com diálogo, com argumento. A gente tem a sorte, né, do presidente eleito e o vice serem 2 políticos, né, de experiência e conhecidos pelo seu poder de conciliação, por saberem sentar e conversar. Tanto Lula quanto o Alckmin são assim, né? Achei ótimo que ele colocou o Alckmin agora como líder da transição, né? Então, muito obrigada, André, muito obrigada a todo mundo aqui que está ajudando a gente atrás das câmeras, vocês que estão aí ouvindo a gente. Obrigada, meninas. Então, a gente está terminando agora a nossa 3ª temporada, né, com essa análise. O André fez uma volta muito boa aqui sobre tudo, e é isso que a gente deseja para o Brasil, que a gente vai voltar só em 2023, em fevereiro, com a nossa nova temporada, que tem um assunto muito legal, tem um tema muito legal, que vocês vão gostar bastante. E a gente quer isso, né? Que a gente tenha paz, né? Que a gente entre o ano com paz, né? E comece o ano com paz e com mais harmonia, né? Conhecendo, como a Aruana falou, como essa socióloga falou, conhecendo o nosso vizinho pelo que ele é, né? E não pela escolha política dele, né? Que a gente apoie o que é para ser apoiado e, principalmente, fiscalize o governo atual, o novo governo. Muito obrigada, André. Obrigada. Muito obrigado. Tchau. Foi muito Tchau, bom. gente. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Bom ano.